Queridos, paz do Senhor Jesus, hoje meditaremos mais uma vez na Palavra de Deus. Esse é o canal Meditações Bíblicas, Itílio Pontes. Peço que você compartilhe esse vídeo, pegue sua Bíblia ou mesmo a sua versão no celular, caso não tenha, você pode baixar, para que meditemos juntos na Palavra do Senhor. Compartilhe, se inscreva, caso ainda não tenha feito isso, para que o reino de Deus ele possa ser proclamado, já que precisamos cada vez mais da palavra de Deus neste tempo atual. Amém? Vamos fazer uma oração apresentando a palavra, porque tudo que é bom deve começar, ao meu ver, com oração, para que o Senhor nos abra o entendimento. Amém? Senhor meu Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Em nome de Jesus eu Te apresento, Senhor, a leitura, a exposição desta palavra, que esta palavra possa produzir frutos de arrependimento e que possam crer no Teu santo e bendito nome, Jesus, para a salvação. Estende as Tuas mãos sobre mim, sobre cada um que está recebendo esta mensagem, Senhor. Fala com cada um, porque a Tua palavra, ela fala com cada um de maneira diferente. Em nome de Jesus eu Te agradeço essa oportunidade. Amém. Vamos meditar na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 17, do 17 ao 21. Romanos, capítulo 5, do versículo 17 ao 21. Que nos diz assim a palavra do Senhor: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela desobediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Meus queridos, a carta aos Romanos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, e como ele também foi autor de diversas outras cartas. Calcula-se aí que de sua autoria, pela caracterização, no início das cartas normalmente ele se identifica, cerca de 35% do Novo Testamento das cartas foram escritas por Paulo, claro, sob a condição de inspiração do Espírito Santo de Deus. E aqui, Paulo, ele discorre, sempre fazendo a alusão, observe aqui no versículo 17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aqui ele faz alusão ao próprio Adão, que o pecado veio por Adão, e nós, como filhos de Adão, na condição humana, porque todos nos originamos de Adão e Eva. E se eles pecaram, como pecaram na realidade, lá no Gênesis está bem claro, né? Deus disse que eles não comessem da árvore do bem e do mal, porque certamente morreriam e sofreriam as consequências, que é o que vemos até hoje. E eles desobedeceram, ele desobedeceu, Adão, a ordem de Deus, né? Ao aconselhamento de Deus. Porque para toda consequência tem a sua causa. E nós,
Já nascemos com essa natureza pecaminosa. Mas aqui Paulo já vai também mostrando que também a justiça reina por um só, Jesus. Então Jesus ele veio para nos unir novamente a Deus. Porque como nos afastamos do Senhor devido ao pecado, e Deus não habita no pecado, o próprio Deus na eternidade já tem um plano de redenção, um plano de justificação, um plano de perdão, mediante o sacrifício expiatório de Jesus na cruz do Calvário. E no verso 18, ele continua dizendo: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo. Quem é essa? O que seria essa uma só ofensa? O pecado de Adão. A desobediência a Deus. Ele foi enganado pela serpente, mas ele pecou conscientemente. Porque Deus tinha comunhão com ele. Todos os dias se encontrava com ele no jardim do Éden. Para você ver que muitas vezes nós às vezes não entendemos porque vemos uma criança praticar um ato de maldade, às vezes com bem novo, às vezes com alguns meses de vida. Não é porque isso já é da natureza humana, é a nossa natureza pecadora. Mas as crianças elas são inocentes. A partir do momento que você tem consciência do que é pecar, e aí você vai ter responsabilidade. Você terá responsabilidade sobre os seus atos. Porque não se engane, cada um, a Bíblia diz, prestará contas de si. Eu não posso prestar contas por ninguém, mas eu prestarei contas de mim. E, continuando, por uma só ofensa, no verso 18, veio o juízo sobre todos os homens, porque haverá o juízo. Quando eu digo que cada um prestará contas de si, todos nós seremos julgados, creiamos ou não, porque existem aqueles que não creem. Mas eu oro para que tenham um encontro com Deus. E aqui fala o juízo dos homens para condenação. Assim também por um só ato de justiça, foi um ato de justiça de Deus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Então a graça, que é esse favor imerecido de Deus, nós não merecíamos e nem merecemos, mas Ele sacrificou-se por nós, derramou o seu sangue sem mancha, sem pecado. O próprio Deus desceu na terra sob forma de homem, porque Jesus é Deus, para nos salvar, para nos redimir, para nos unir, nos ligar novamente ao nosso Criador. Porque lá em Gênesis, deixa eu ver aqui rapidinho, se eu não me engano é Gênesis 1, 26. Gênesis 1:26, que diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e por aí vai. Ele vai discorrendo. O que é que ele quer dizer aqui? Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, mas o pecado nos separou de Deus, e essa graça, essa justiça, essa justificação por Jesus veio para nos trazer novamente união a Cristo. E ele continua no 17, porque pela desobediência de um só homem, observe, sempre Paulo enfatizando a desobediência, o pecado de um só homem, falando sempre de Adão. Muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, ou seja, de Jesus, muitos serão feitos justos. Por que ele diz muitos? Porque é necessário. Primeiro, na realidade, temos que observar dois fatores aqui. Pela obediência de um só. Então, não há como você se justificar por conta própria. A justificação vem por Jesus. Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto é que muitos serão justos, serão feitos justos. Por quê? Porque não é o fato de Jesus ter sacrificado que você será salvo. Não.
é necessário crer nele e arrepender-se dos seus pecados. E aí, nesse momento, nós seremos selados com o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele vai nos dar, fazer com que produzamos os frutos à medida que nós buscamos a presença de Deus. Porque Deus também nos dá a responsabilidade. Eu não digo responsabilidade para a salvação, porque só quem salva é Jesus. Mas a responsabilidade na santificação, na busca diária, isso se faz como? Pela leitura da palavra, pela oração. Porque a leitura da palavra tem que estar aliada à oração. Porque senão essa Bíblia aqui, esse livro, seria um livro comum. Mas a oração é o que nos liga a Deus. Mas a palavra vai nos corrigir e orientar, né? E aqui no verso 20 e 21, né? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, veja que coisa interessante, superabundou a graça. A graça, ela é superabundante. Onde tem o pecado, mas tem a graça por Jesus, pelo seu sacrifício, para que nós pudéssemos, na realidade, nos achegar a Deus. E o 21 que nos diz, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. E por Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui está esse detalhe, meu amado e minha amada. Vida eterna. Então, nesse mundo, nós passaremos por aflições, mas as nossas promessas em Cristo, por Jesus Cristo, são de vida eterna. Então, não se preocupe, nós vamos passar dificuldades, sim, nós vamos passar por privações, sim, porque Jesus nos disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu, e se Ele está em nós, venceremos também. Mas a nossa vitória não é referente às coisas terrenas, é referente às coisas celestiais, à vida eterna. Que essa palavra ela possa ser aplicada em seu coração, e você que está nessa condição de separação de Deus possa meditar na palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus ele possa produzir algo em você e você se render aos pés de Cristo. Não se engane, é o nosso Salvador. Amém? Eu queria agradecer a todos por estarem assistindo os vídeos, no sentido de compartilhamento, de estarem meditando na mensagem e terem esse feedback que está ocorrendo, né? Mandem mensagens, comentem abaixo nos comentários. Se tiverem alguma dúvida, eu possa sanar essa dúvida, tirarei em nome de Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe.